O dia começava tranquilo enquanto o barco cortava as águas serenas ao cair da tarde. O vento soprava leve e parecia apenas mais uma viagem comum. Os discípulos seguiam confiantes, acostumados com o ritmo do mar. As águas refletiam o céu como um espelho calmo e silencioso. Jesus permanecia tranquilo, trazendo paz apenas com sua presença. A viagem parecia simples, sem qualquer sinal de perigo. Alguns conversavam enquanto outros observavam o horizonte distante. O som da água batendo suavemente no barco criava um ritmo sereno. Mas algo começou a mudar no horizonte distante. Uma leve tensão tomou o ar sem que ninguém percebesse de imediato. O céu começou a perder sua luz lentamente. As cores quentes deram lugar a tons mais escuros e pesados. O vento mudou de direção de forma inesperada. As primeiras ondas começaram a crescer de forma incomum. Os discípulos trocaram olhares percebendo que algo estava errado. O silêncio foi sendo substituído por um som mais agressivo do mar. O céu escureceu rapidamente como se escondesse um aviso. Nuvens densas avançaram cobrindo toda a luz. O vento aumentou com uma força que já causava preocupação. As águas começaram a se agitar com mais intensidade. O barco passou a balançar de forma instável. A tranquilidade havia desaparecido completamente. O vento se tornou violento e o mar começou a rugir. Ondas grandes começaram a atingir o barco sem parar. A chuva caiu de forma repentina e intensa. A visibilidade diminuiu drasticamente. O barco parecia pequeno diante da fúria do mar. Os discípulos começaram a lutar contra a tempestade. A tempestade crescia com uma força que ninguém podia controlar. Cada onda parecia mais forte do que a anterior. O barco era lançado de um lado para o outro. A água invadia o interior rapidamente. As mãos trabalhavam desesperadamente para evitar o pior. O medo começou a tomar conta de todos ali. O desespero substituiu toda a confiança inicial. Os olhares revelavam pânico e incerteza. A sensação de perigo era impossível de ignorar. Parecia que o fim estava cada vez mais próximo. Enquanto isso, Jesus permanecia em silêncio, descansando. Mesmo com todo o caos ao redor, ele não demonstrava medo. Sua presença contrastava com o desespero dos outros. Era como se estivesse em completa paz. Isso intrigava ainda mais os discípulos. O desespero fez os discípulos correrem até ele. Eles já não sabiam mais o que fazer. A força deles não era suficiente contra aquela tempestade. A única esperança agora estava diante deles. Aquele momento parecia o fim de tudo. Uma onda gigantesca se aproximava ameaçando destruir o barco. O medo atingiu seu ponto máximo. Tudo parecia perdido naquele instante. Então Jesus se levantou no meio do caos. Seu movimento foi firme e cheio de autoridade. Mesmo cercado pela tempestade, ele não hesitou. E algo impossível estava prestes a acontecer. O tempo parecia desacelerar naquele momento. Os olhos se voltaram completamente para ele. Ele encarou o vento e o mar enfurecido. Nada parecia capaz de resistir àquela força. Mas algo maior estava prestes a se revelar. E em um instante, o poder se manifestou. A tempestade começou a perder sua força. O impossível começou a acontecer diante de todos. O vento cessou como se nunca tivesse existido. A chuva simplesmente parou de cair. O som ensurdecedor deu lugar ao silêncio. As ondas se acalmaram diante de uma autoridade invisível. O mar voltou a ser como antes, completamente tranquilo. O barco parou de balançar violentamente. Tudo estava sob controle novamente. O caos deu lugar a um silêncio profundo e absoluto. A transformação foi imediata e inexplicável. A paz tomou conta de tudo ao redor. Ninguém conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Os olhares agora eram de surpresa e reverência. O medo já não dominava mais aquele ambiente. O que existia agora era algo muito maior. O medo agora havia se transformado em reverência. Eles perceberam que estavam diante de algo extraordinário.
Algo que não podia ser explicado de forma comum. Até o mar e o vento obedeceram à sua presença. A natureza inteira respondeu ao seu comando. Nada permaneceu igual depois daquele momento. E naquele instante, uma verdade se revelou. O poder que acalma tempestades também transforma vidas. E naquele momento, tudo mudou para sempre.